Olá, segundo ano, tudo bem? Vamos iniciar com a nossa videoaula hoje, então. A Pro vai pedir para vocês pegarem o livro de geografia, né? O livro de matemática e o caderno de matemática também, tá bom? Lápis e borracha na mão, né? Marca-texto, se acharem alguma parte importante para marcar. E vamos lá, tá? Então, a Pro vai mostrar para vocês o que nós faremos hoje. Deixa eu compartilhar aqui. Então, pessoal, nós temos aqui na página 116 a página 122 de geografia, tá? Então, nós vamos iniciar aqui ações dos elementos da natureza. Como nós tínhamos visto anteriormente, né? Nós sabemos ali que a paisagem, ela passa por modificações. Essas modificações, elas podem ser feitas pelo ser humano ou pela própria natureza. Então, anteriormente, nós tínhamos visto ações feitas pelo homem, né? Eu vou até voltar um pouquinho, caso vocês não lembrem, que é aqui, ó, na página 112, tá bom? E agora a gente vai ver, então, um pouquinho das ações dos elementos da natureza, tá? Então, acompanha a leitura aí. Vento e chuva em ação, transformando a paisagem. Assim como os seres humanos, as ações da natureza também transformam as paisagens do planeta. É o caso dos furacões, dos terremotos, dos tsunamis, das chuvas fortes e até mesmo das erupções de vulcão. O que é tsunamis, então? Vamos ver aqui o significado. São ondas gigantescas formadas no mar que atingem o litoral, causando destruição e enchentes. E aqui, pessoal, na página 117, nós temos duas imagens, então. A primeira, construções que foram destruídas por um terremoto. E a segunda, inundação por chuvas fortes. Sabemos que algumas transformações nas paisagens ocorrem pela ação da natureza e outras são realizadas pelos seres humanos, né? Como a Pro disse anteriormente. Observe alguns exemplos de transformações que podem ocorrer nas paisagens. Em seguida, atenção, circule de vermelho as transformações feitas pelos seres humanos e de verde as transformações feitas pela natureza. Então, atenção, porque aqui as palavrinhas, elas estão escritas em vermelho e em verde, então isso pode acabar confundindo, né? Então, vamos pegar aqui o primeiro exemplo aqui, né? Só para exemplificar para vocês. Então, nós temos aqui o desmatamento, né? Então, o desmatamento, quando ocorre o desmatamento, ele é algo que é feito pelo ser humano, é o ser humano que desmata, que vai lá, que corta, né? Que arranca as árvores, ou ele é algo que é feito pela natureza. Quem que faz esse desmatamento? O ser humano, né? O ser humano que faz isso, inclusive prejudicando o meio ambiente, né? Quando isso é feito de maneira irresponsável, né? Então, muito bem. Então, se o desmatamento é feito pelo ser humano, eu vou circular de vermelho, né? Mesmo que aqui esteja escrito em vermelho, tá bom? E assim vocês farão com as outras, tá? Continuando aqui, pessoal, nós temos então, na página 118, vocês irão fazer um desenho, uma ilustração do que você vê pela janela da sua sala de aula ou da sala da sua casa, tá? Então, vocês vão escolher. Da sala de aula, na verdade, a janela fica bem alta, né? Nós não temos muita visão no lado de fora, mas também tem um muro, né? Então, vocês podem optar pelo que vocês veem aí da sala da casa de vocês, tá bom? Vamos desenhar aqui nesse espacinho, como se vocês estivessem olhando para essa paisagem, tá bom? Continuando aqui, na página 119, nós temos essa imagem, né? Então, olha só, nós temos aqui o início, uma área que tem muito verde, né? Provavelmente natural. Nós não vemos aqui nenhum elemento construído, né? Pelo homem. E aí, olha só quantas mudanças, né? Ocorreu nesse lugar, tá? O que vocês farão? Vocês vão observar com atenção, né? E citar 3 exemplos de alterações, modificações que foram feitas nesse lugar. Tudo bem? Então, assim, o que vocês podem citar? Por exemplo, construções de casa, nós vimos aqui, ó, que na primeira imagem não tem a movimentação de carros, aqui a gente vê bastante carros, tá? Desmatamento, aí vocês vão citar ali 3, dependendo do que cada um observar. Tudo bem? Passando para frente, então, nós temos 2 imagens aqui do Rio de Janeiro.
Uma é em 1890 e a outra em 2015. Olha só quanta mudança aconteceu, não é mesmo? O que vocês farão? Vão marcar a letra M para o que mudou e P para o que permaneceu, tá bom? Na paisagem ao longo desse período que está sendo mostrado. Então, construção de prédios, por exemplo, né? Mudou a construção de prédios ou permaneceu? Não tinha prédio aqui, né? A gente não consegue enxergar prédio. Então, vai ser o M, né? Porque mudou. Morros. Vamos observar os morros aqui. Olha só, os morros. Os morros permaneceram ou mudou alguma coisa no morro? Se permaneceu, vai colocar a letrinha P. E se houve mudança, a letrinha M. Tudo bem? Aqui, pessoal, vocês vão colocar, explicar, né? O que pode ter motivado essas transformações? No caso dos prédios, por exemplo, né? Quantidade de moradias. Então, o que pode ter motivado a haver essa mudança aí, fazendo essa comparação com a primeira imagem e a segunda? Então, pode ter sido a necessidade das pessoas, né? De ter um local para morarem. Pode ter sido também a modernização da cidade, né? Isso faz com que a cidade cresça, né? E aumente o número de casas, né? Então, aí você vai ver o que você vai colocar, dependendo ali da sua opinião, do que você observou na imagem, tá bom? Você vai colocar, não tem uma resposta que seja exatamente assim, né? Porque cada pessoa pensa de um jeito e a gente respeita isso. Tudo bem? Aqui, olha só que legal, pessoal, aprovar e ler, porque nós temos uma atividade falando sobre isso, né? Atividade não, desculpa, nós temos ali finalizando, está falando um pouquinho sobre isso, que também faz parte dessa unidade, né? Porque nós estamos falando de paisagem. Você sabia que as paisagens, elas costumam mudar de acordo com cada estação do ano? Isso ocorre porque o clima, né, quente, frio, chuva, ele influencia na composição das paisagens, como mostra a imagem a seguir. Olha só, e aqui nós temos as imagens, né? Então, cada uma dessa imagem, ela refere-se a um período da estação do ano. Nós sabemos que o ano, né, tem 4 estações. Então, olha só como muda, né? Por conta da estação do ano. Olha só. 4 imagens ali bem diferentes uma das outras, né? Na página 122, pessoal, que nós vamos finalizar, né, com as atividades, vocês irão ligar, então, as paisagens à transformação correspondente. Então, eu vou pegar, por exemplo, essa primeira imagem aqui, tá? Essa primeira imagem aqui, será que ela corresponde a essa paisagem aqui, a segunda paisagem ou a terceira? Olha só uma dica. Vamos observar essa árvore aqui, ó, que está no cantinho? Olha aqui nessa imagem, ela também está aqui, né? Mudou bastante a paisagem, mas essa árvore, ela permaneceu. Então, a gente vai ligar aqui dessa bolinha até a outra bolinha. Tudo bem? E agora a gente vai finalizar falando um pouquinho sobre o que nós aprendemos nessa unidade, né? De geografia. O que a gente viu, então? A gente aprendeu que paisagem é um cenário que representa tudo o que vemos, sentimos e ouvimos em determinado ambiente. A gente viu também que as paisagens, elas sofrem transformações ao longo do tempo, né? E essas transformações pelas quais as paisagens passam, elas podem ser realizadas pelo ser humano ou pela natureza, né? E as estações do ano também modificam as paisagens, como a gente acabou de ver ali. Tudo bem, pessoal? Então, as atividades de geografia são essas. Agora, a Pro vai mostrar para vocês as atividades de matemática, tá bom? Que vocês também farão hoje, tá? Então, na de matemática, pessoal, da página 128 a 134. Então, a Pro vai voltar um pouquinho. Cadê? Aqui. Então, nós temos aqui, mãos à obra, né? Nós temos visto aqui nessa unidade sobre a centena, decomposição dos números, né? A Pro também enviou para vocês, pessoal, hoje, um videozinho, tá? Que vocês irão assistir, né? Sobre o material dourado, porque nós estamos fazendo aí, fazendo atividades que estão falando aí do material dourado, que é um material muito bom também para a gente trabalhar com ele, tá?
Então, nós temos ali as centenas, né? As dezenas exatas, né? A decomposição desses números. E aí vocês vão fazer atividades referente a isso, tá bom? Então, nós vamos iniciar ali, prestem bastante atenção, porque tem algumas coisinhas que a Pro quer falar que eu penso que é importante para vocês, tá bom? Na realização das atividades, mas também como aprendizado, tá? Infelizmente, a Pro esqueceu o material dourado hoje, lá na escola, e eu estou aqui em casa, então eu não tenho como mostrar para vocês, tá? Mas eu vou tentar, numa próxima aula, mostrar para vocês, mesmo que vocês já tenham visto, né? Nos videozinhos que a Pro enviou para vocês, tá bom? Então, nós vamos iniciar ali, olha só. Pamela ajudou seu avô a tirar leite da vaca. Depois separou o leite em copos. E aí nós temos ali os copos, pessoal. Olha só, o que está perguntando? Está perguntando o seguinte: quantas unidades de copos com leite ela conseguiu separar? E aí o que eu falei para vocês, que a Pro gostaria de explicar, né? Para vocês saberem a quantidade aqui, não precisa vocês ficarem contando tudo assim, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e contando um por um. Por quê? Porque a gente pode fazer o seguinte, olha só, vamos contar essa primeira fileira, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu sei que na primeira fileira aqui tem 10 copinhos, ou seja, 10 unidades, ou seja, uma dezena, não é? Na segunda fileira, também tem 10, porque olha só, a gente consegue perceber que é igual à primeira. E na terceira também tem 10. Então, se eu sei que na primeira tem 10, na segunda tem 10, na terceira tem 10, eu posso fazer o quê? Eu posso fazer aquela soma de dezenas exatas que nós aprendemos lá nas unidades anteriores, lembram? E a gente está revendo aqui. Então, eu vou fazer 10 mais 10 é 20, 20 mais 10, 30. 10, 20, 30. Não é isso? Tá bom? Então, se vocês acharem importante, pode marcar, colocar aqui primeira, segunda, terceira, né? Não tem problema, no livro de vocês podem riscar, riscar no sentido de escrever, né? Para auxiliar vocês, tá bom? Na hora de realizarem atividades, tá? Então, olha só, eu vou somar 10, 20 e 30. Quantas unidades de copos com leite ela conseguiu separar? Ela conseguiu separar 30 unidades de copos com leite. Olha que respostinha legal. Completinha, né? Muito bem. Essa quantidade equivale a quantas dezenas? Eu sei que 10 é igual a uma dezena, não é mesmo? 10 unidades representam uma dezena. Então, quantas dezenas ela tem aqui com 30 unidades? 3 dezenas, não é? Como que vai ficar essa respostinha completa, então? Essa quantidade equivale a quantas dezenas? Essa quantidade equivale a 3 dezenas, não é isso? Então, vamos lá, fazendo com capricho. Olha só o famoso material dourado aqui, tá? Vocês provavelmente já conheceram, né? Então, olha só. Aqui, o que vocês farão, pessoal? Vocês vão ligar, né? Ligar a quantidade de limões, a quantidade de cubos e barras, depois anotar nos espaços a seguir. Muito bem. Como vocês viram, pessoal, que a Pro já ensinou, já enviou para vocês os videozinhos, a explicação, a gente sabe aqui, ó, que esses cubinhos aqui, cada um representa uma unidade, né? E essas barrinhas aqui, tá? Elas representam uma dezena. Ou seja, se vocês contarem aqui, vocês verão que tem 10 unidades em cada uma, tá? Então, eu vou pegar o primeiro aqui para eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 o quê aqui? É 8 unidades, né? 8 unidades, porque só quando eu tiver 10 unidades que eu terei uma dezena. Então, eu vou encontrar aqui aonde que tem as 8 unidades também, mais no material dourado. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que você fará? Vai ligar. E aqui você vai colocar o número, tá? 8, né? A mesma coisa você fará com os outros. Olha só. Então, você vai contar aqui, né? Você vai contar os limões, tá? Por exemplo, nesse daqui, eu não preciso contar, tá? 1, 2, 3, 4. Não preciso contar para saber quantos tem. Por quê? Porque eu sei que uma barrinha desse daqui é 10. Tem 10 unidades, é uma dezena.
Então, se tem duas, logo eu terei duas dezenas, ou seja, 10 mais 10, 20. Tudo bem? Então, assim vocês farão com os outros também, tá? Atenção nesse daqui também. Contorne as dezenas, registre a quantidade de objetos no quadro, escreva o número por extenso conforme o modelo. E é esse modelinho que está aqui. Vocês farão as outras seguindo este modelinho aqui. Então, aqui eu tenho 2 dezenas e 8 unidades. 2 dezenas equivale a quanto mesmo? Uma dezena é 10, 2 dezenas é 20. E 8 unidades são 8 unidades, né? Então, quer dizer que eu tenho aqui, ó, 28 carrinhos, né? Carrinho, aqueles carrinhos de mão, né? É isso mesmo, carrinhos de mão. Muito bem. E aqui, pessoal, olha só, vocês vão contar, tá? Vocês vão contar. Dica, como a Pro falou anteriormente, ó, precisa vocês contarem tudo? Não. Então, o que a gente faz? A gente faz assim, vamos contar a primeira fileira? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu sei que tem 10. E a segunda fileira é igual e a terceira também. Epa, mas a quarta não é não. Então, vamos fazer a soma aqui. A primeira, a segunda, a terceira são iguais, né? E cada uma tem 10. Então, eu preciso contar tudo? Não. Você vai somar 10 mais 10 mais 10. Quanto que é 10 mais 10? 10, 20, 30. Não é? 30. Então, aqui eu tenho 30. E aí, as unidades que sobraram, você vai contar. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37. Tudo bem? Aqui você vai colocar o 3, então, o 7. E aí, você vai escrever, tá, pessoal? Por extenso. Escrever a 37 chapéus. Tudo bem? Assim vocês farão também com todas essas atividades aqui, ó. Olha só, tá? Essa daqui, a mesma coisa. A diferença é que aqui nós estamos já falando das centenas, né? Então, olha só. Se nós contarmos aqui, eu vou tentar aumentar, mas vocês estão com o livro de vocês aí também. Se nós contarmos, nós sabemos que aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós sabemos que aqui tem 10 unidades. Então, a gente vai fazer aquela soma de dezenas exatas, tá? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100. Aqui eu tenho 100. Você precisa contar tudo de novo embaixo? Não. Por quê? Porque essa fileira aqui é igual essa. Se eu tenho 100, a gente faz aquela soma de dezenas exatas. 100 mais 100, 100, 200. Mas aí você vai contar as dezenas e as unidades também. Tudo bem? Vocês farão aqui a mesma coisa, tá? Com essas próximas atividades aqui. Vão contar também as centenas, as dezenas e as unidades, né? Podem fazer aquela soma de dezenas exatas, que eu penso que é mais fácil. Imagina vocês terem que contar tudo isso daqui. Não precisa, porque eu sei que esse daqui, ó, o que é isso aqui? Ovos, né? São ovinhos, né? Tem 10 ovos aqui, em cada ninho. 10 ovos. Então, ó, vou ver quantos que tem na primeira fileira. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, eu sei que cada fileira dessa, pessoal, tem o quê? Uma centena, né? Então, ó, na segunda, 2 centenas, 3 centenas. Olha só que legal. E aí, a Pro não vai falar mais, né? E essas duas aqui, ó, estão sobrando. Elas não fazem parte da centena, tá? Veja que elas não estão em nenhuma linha. Aí vocês vão fazer a contagem, colocar aqui certinho. Tudo bem, pessoal? Continuando, então, aqui na página, deixa eu diminuir, na página 132, o que vocês vão fazer? Observar a imagem e, sem contar, marcar um X na resposta correta. Então, olha só, a gente vai... Aí, quantas cenouras que vocês pensam que tem? Eu acho que tem mais de 100 ou menos de 100 cenouras. Marca um X, tá bom? Na maçã, mesma coisa, marca um X. Pintinhos, marca um X, tá? Depois, pessoal, vocês conferem, tá? Conferem aqui se realmente tinha, né, estava correto a resposta de vocês. Já que nos grãos de feijão é difícil, né? Nós contarmos, são muitos grãos, né? E imagina esse, então, de milho. Nossa, como que a gente vai contar? A gente não vai contar, né? Mas eu acredito que tem mais de 900 grãos de milho, né? De milho, né? Com certeza, tá bom? Então, aqui vocês vão fazer aquela contagem. Lembra quando nós estudamos sobre a estimativa?
que a gente estimava a quantidade, então é bem semelhante, tá bom? E para finalizarmos, pessoal, aqui na página 134, então, tá? A gente vai terminar aqui na página 134, tá? Nasceu um bezerro na fazenda de Pedro. Após alguns meses, Pedro decidiu vendê-lo para outro fazendeiro. Veja o preço do bezerro. Olha só, R$ 555. O fazendeiro pagou esse valor usando somente cédulas de 10 e 100 reais e moedas de R$ 1. Marque um X no local que indica a quantidade de cédulas e moedas que ele usou. Então, vocês irão contar aqui, né? Por exemplo, aqui tem uma nota de 100 mais 100. 100, 200, né? Então, já não é essa, porque aqui é 500. Olha o 5 aqui, né? Os 3 5, né? Na verdade, o primeiro 5 é unidade, o segundo é dezena e o terceiro é centena. Tudo bem, pessoal? Finalizando, então, vocês responderão as questões, né? Quantas moedas de R$ 1 ele usou? Quanto vale 5 moedas de R$ 1? Tá bom? É só fazer aquela contagem, né? 5 mais 5. 5 mais 5 não, desculpa. 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, né? Tá bom? Então, agora a Pro vai finalizar mostrando para vocês os anexos, tá bom? De matemática também. Os anexos, pessoal, são aqui, ó, na página 4 e na página 5, tá? São esses dois anexos que vocês farão hoje, tá? Aqui vocês vão somente ligar, utilizando também o material dourado, né? Tudo bem? Vamos lá. Então, vocês vão ligar aqui, pessoal. Olha só. A quantidade aqui, né? Então, aqui, por exemplo, o primeiro já está ligado, 230. Por quê? Como a Pro falou, né? Lá no exemplo no livro, cada cubinho, são esses aqui, ó, eles valem uma unidade, né? Essas barrinhas, elas valem uma dezena. E essas plaquinhas aqui, pessoal, elas valem uma centena, né? Então, eu sei que eu tenho 100, 200, né? 200 e o quê? 210 e 20 e 30. E aí, eu liguei aqui no 230. Então, vocês farão assim com os próximos também, tá? Olha só. Aqui eu tenho 100 unidades, uma centena, né? E aqui eu tenho quantas dezenas? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 dezenas, que é o mesmo que 50 unidades, né? E aqui eu tenho 4 unidades, tá bom? Então, vocês vão ligar ali ao número correspondente, tá? Eu vi que ficou sobrando um número aqui. Tem um número que ele vai ficar sem ter como ligar, tá? Não se preocupe, não tem problema, tá? E aí, vou responder aqui as atividades aqui, contar, fazer a contagem do valor do binho, né? E nessa daqui, pessoal, vocês vão recortar, olha só, o material dourado e colar aqui, tá bom? No número correspondente, tá bom? Então, olha só, a gente tem 152. Aí a gente vai procurar qual que é, aqui, ó, tem uma tesourinha aqui, ó. Qual que é o correspondente aqui no material dourado que equivale 152. Aí você vai procurar, vai recortar, ele está ali, né? Certinho o tamanho e colar aqui. Tudo bem, pessoal? São essas atividades hoje, tá bom? E a Pro vai deixar um beijo enorme para vocês. Vou ficar grande aqui, tá bom? Faça com bastante capricho. E depois a Pro faz a correção, tá bom? Beijos, 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 meus amores. Fiquem bem. Ótimo final de semana para vocês, tá bom? Até logo, logo.